Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós temos testemunhos que queremos compartilhar com vocês. São dois os testemunhos que vamos hoje trazer para você, mas eu preciso apenas lembrar antes de começarmos os testemunhos que o padre não teve acesso previamente a esses testemunhos. Eu não sei nem do que se trata. Eu vou ouvir pela primeira vez junto com vocês. E para você que deseja dar o seu testemunho, quais são os caminhos que você pode utilizar para que o seu testemunho seja publicado? Primeiro, você pode escrever uma carta contando o seu testemunho e deixar na secretaria paroquial. Mas tem que ser com antecedência. Porque se você traz a carta na missa já e quer que naquela missa seja lida, aí não dá. O testemunho chega na secretaria, eles fazem uma triagem para saber se o seu testemunho é adequado, se tem realmente condição de ser lido, e aí o seu testemunho aparece na missa para os enfermos. Você pode também, caso você queira, dar o seu testemunho espontaneamente, vir aqui à frente para contar a sua história. Aí você também precisa ir na secretaria paroquial e agendar. Eu queria agendar o meu testemunho para daqui 2 semanas. Pode, padre? Pode. Talvez na semana que vem você não possa vir, você tem um compromisso, mas na outra você dá conta. Então você pode agendar para daqui 2 semanas. Eu queria agendar para a semana que vem. Mas aí eles vão perguntar para você, seu testemunho é sobre o quê? E você vai fazer um resumo para a gente poder saber se o seu testemunho de fato é um testemunho que é importante. Porque pode acontecer de alguém chegar querendo dar testemunho sobre coisas tão banais que nem são necessárias de falar aqui na frente. Mas hoje nós temos 2 testemunhos que passaram pela secretaria paroquial, não pelo padre, e vamos conhecê-los agora. Vamos lá. Padre Wagner, eu me chamo Juliana Antônia Fraga, sou de Montes Claros, mas moro hoje em Uberlândia. Padre Wagner, eu tive um câncer de mama e minha mãe, assim que ficou sabendo, entrou em desespero, porque ela já havia perdido o marido dela com câncer. Então, minha mãe chorava dia e noite ao saber que eu estava com essa doença horrível. Minha mãe fez muitas orações. Ela é da acolhida da paróquia dos Santos Reis. O nome da minha mãe é Geralda Fraga dos Santos. Ela pediu muitas orações com a fé que a minha mãe teve, o seu pedido e orações com o Senhor, Padre Wagner, com Deus, com Dona Maria. Graças a Deus eu venci. Essa graça eu recebi e fui curada do câncer. Então eu escrevi esse testemunho. Eu não estou em Montes Claros. Estive aí, mas já voltei para Uberlândia. Mas escrevi esse testemunho para agradecer ao Senhor, Padre Wagner, e ao Senhor dos Venenos. Bom dia. Só um minuto, esse foi o primeiro. Uma salva de palmas, então. Vamos cantar? Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Mais uma vez, canta! Aquilo que parecia o quê? Impossível. Aquilo que parecia? Aquilo que parecia não ter saída. aquilo que parecia ser minha morte.
Jesus mudou. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre, estou aqui. Mais uma salva de palmas para o milagre de Deus. Esse testemunho precisa servir para você que está aqui, que está com câncer. Para você que está aqui, talvez preocupado, por que não dizer ansioso, ansiosa com alguém da sua família que está com câncer. E para você que está em casa, numa situação parecida. Esse testemunho é, para nós, uma propaganda do que Deus pode fazer na sua vida, se você acreditar. Esse testemunho, ele deve ser para você uma lição de que, ainda que você tenha recebido esse diagnóstico, você não pode entrar em desespero, porque para o nosso Deus, nada é impossível. Amém? Amém. Então já leva essa mensagem com você, já segura essa mensagem no seu coração. O câncer pode ser uma doença que para os homens não tem cura, mas para Deus tem cura. E se você ficar firme na fé, na oração, talvez daqui a um tempo quem vai dar o seu testemunho é você. Vamos ao segundo. Bom dia, sua bênção, Padre Wagner. Tudo começou em março de 2025, quando meu filho foi atropelado por um condutor embriagado. Ele ficou internado na UTI, precisou passar por várias cirurgias e usar bolsa de colostomia durante 1 ano. Foi um processo muito sofrido para ele e para toda a nossa família. Em seguida, meu irmão sofreu um acidente de moto. Ele passou praticamente pela mesma cirurgia do meu filho. Teve trauma abdominal, ficou entubado e precisou passar por outros procedimentos cirúrgicos. Logo depois, foi a vez do meu sobrinho sofrer um acidente de moto. Ele fraturou a mão e também precisou passar por cirurgia. Os acidentes aconteceram em um intervalo muito próximo. Eu sentia que o espírito da morte estava rondando a minha família. O que me sustentou e continua me sustentando é a minha fé em Deus, em Nossa Senhora das Graças e também o Senhor, meu querido e amado Padre Wagner. Aqui, na Missa dos Enfermos, tudo que o Senhor nos ensinava, com a unção e a sabedoria dadas por Deus, eu e a minha mãe procurávamos colocar em prática. Houve um dia em que eu estava em tamanho desespero, que ao entrar na Missa dos Enfermos, procurei o Senhor porque precisava muito de uma bênção. O Senhor me abençoou. No dia seguinte, no programa Mensagem de Fé, o Senhor disse: aquela mãe que me procurou na entrada da Missa dos Enfermos, peço que reze o terço do Senhor, Menino Jesus, e coloque o nome do seu filho. E assim eu fiz. Comecei a rezar todos os dias. Meu filho passou por mais uma cirurgia e, graças a Deus, hoje está com a saúde estabelecida. Eu também voltei a ter forças e sabedoria para atravessar o deserto que estávamos vivendo. Rezando o terço com muita fé, recebi aqui, na Missa dos Enfermos, uma visita muito especial de Jesus durante a adoração. Através do Senhor, Jesus falou ao meu coração e eu podia ficar em paz, que tudo aquilo que eu estava passando iria passar. Que as lágrimas que caíam do meu rosto se transformariam em lágrimas de alegria e que seria apenas uma questão de tempo. Para a honra e glória do Senhor, isso está acontecendo. Meu filho está com a saúde restaurada. Meu irmão aceitou se tratar do alcoolismo e a Avansol, fundada pelo nosso querido Frei Valdo, o acolheu com muito amor e empatia. Procurei ajuda porque temia que algo pior acontecesse e se ele continuasse bebendo e andando de moto.
Fui recebida com muita humanidade e acolhimento. Hoje meu irmão está trabalhando, reconstruindo sua vida e vivendo um dia de cada vez. Na última missa do ano de 2025, o Senhor pediu que escrevêssemos uma carta com nossos pedidos e apresentássemos a Deus. Eu pedi saúde e livramento para minha família. Pedi também que Deus abrisse as portas de emprego para meu irmão mais novo e para seu sobrinho, que estavam desempregados. No início de janeiro, eles começaram a participar de entrevistas e, pela graça de Deus, conseguiram trabalho. Também pedi cura e libertação das maldições hereditárias que atingiam nossa família, tendo visto mudanças acontecendo. Continuei buscando a Deus e perseverando na fé. E mesmo quando as dificuldades aumentavam, eu permanecia firme. Hoje, graças a Deus e aos ensinamentos e orientações do Padre Wagner, o nosso deserto está passando. Sabemos que ainda enfrentaremos outras lutas ao longo da vida, mas seguimos com a certeza de que a vitória vem do Senhor. A todos que estão ouvindo esse testemunho, quero dizer, tenham fé, permaneçam firmes e coloquem em prática aquilo que Deus nos ensina. Gratidão, meu amado Padre Wagner, por tudo e por ter dado o seu sim a Deus. Que Deus e Nossa Senhora continue sustentando o Senhor e a sua missão. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor. Amém. Uma salva de palmas. Aquilo que parecia? O que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Dá uma salva de palmas para esse milagre. Amém. Aliás, você percebeu através do testemunho que não foi apenas uma bênção recebida, foram várias bênçãos recebidas. Tudo pela fé. A fé é a chave que abre a porta da bênção em sua vida. Quanto mais fé você tem, mais portas se abrem para você. Veja que no caso aqui desse testemunho, a fé dessa nossa irmã abriu não uma, não duas, mas várias portas. E ela pôde testemunhar várias bênçãos que aconteceram para ela e também para sua família. Você que está preocupado, preocupada com família, você que às vezes acha que não vai dar conta de tantos problemas dentro da sua casa, que esse testemunho seja um estímulo para você entender que Deus tem o controle de tudo e que pela fé Ele pode transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Amém. Então vamos à nossa homilia. A homilia de hoje é uma homilia, poderia dizer, de utilidade pública. É uma homilia que talvez você poderia depois assistir de novo, porque a finalidade dessa homilia é ajudar você a entender por que é que a ansiedade estraga tanto a nossa vida e como dar passos para não deixar a ansiedade te atrapalhar, a ansiedade te destruir. O tema dessa homilia é apenas esse: ansiedade. E de onde vem esse tema do evangelho de hoje? Vou anunciar para você, caso você queira procurar na sua Bíblia, sobretudo você que está em casa.
O tema da homilia de hoje foi extraído do evangelho desta quarta-feira, dia 29 de julho, Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Vamos recapitular esse evangelho. O texto diz que Jesus entrou num povoado. Nós sabemos, através de outros textos do evangelho, que esse povoado se chamava Betânia. Qual o nome do povoado? Betânia. E ali nesse povoado tinha uma casa onde Jesus ia muito lá. Uma família onde Jesus costumava se hospedar, inclusive ali junto com eles. Era a casa de Marta, Maria e Lázaro. Os 3 irmãos moravam na mesma casa e o texto está dizendo que Jesus foi para lá. E disse que quando Jesus chegou, que Marta foi para a cozinha e Maria ficou na sala com Jesus. O texto diz até que Maria se sentou aos pés de Jesus para escutar as mensagens que Jesus tinha para falar. Então você imagina a cena, uma casa, Jesus sentado num sofá, numa cadeira, e Maria, não a mãe de Jesus, Maria, a irmã de Marta. Maria, a irmã de Marta, sentada aos pés de Jesus. E Marta lá no fundo, preparando a comida. Aí o texto disse que em determinado momento, Marta vem da cozinha e fala assim para Jesus: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Marta estava fazendo uma reclamação. A minha irmã, que poderia estar lá dentro lavando vasilha, que poderia estar lá dentro cortando uma verdura, que poderia estar lá dentro colocando feijão no fogo, está aqui, sentada, folgada e deixando todo o serviço para mim. E Marta disse assim: Senhor, pede ela para vir me ajudar. E Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Olha a frase de Jesus: tu te preocupas, repete. Tu te preocupas E andas agitada. e andas agitada Por muitas coisas. por muitas coisas. Eu quero que você faça uma dinâmica. Você vai virar para o seu irmão que está do seu lado, vai segurar a mão desse irmão, dessa irmã, e vai falar olhando nos olhos dele ou dela: tu te preocupas e andas agitado por muitas coisas. Se esse irmão e essa irmã começou a encher o olhinho d'água, pode saber que é porque, de fato, está preocupado e está agitado. Jesus identificou que Marta estava preocupada e agitada. Jesus identificou 2 coisas em Marta. Ela estava preocupada e ela estava o quê? Agitada. Pois é. Você vai dizer: padre, mas o texto não fala que Marta estava ansiosa. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Quando Jesus diz: tu te preocupas, no original, em grego, a palavra que Jesus utilizou foi merimnas. E merimnas significa
ansiedade. Então, o que Jesus disse, mais tecnicamente falando, não foi tu te preocupas, foi Marta, tu estás ansiosa e agitada por muitas coisas. Então perceba, Jesus identificou que Marta estava ansiosa. Ele usou essa palavra, merimnás, que significa ansiedade. Só aqui já temos uma homilia pronta. Jesus identifica a sua ansiedade sem ser preciso você falar para Jesus que você está ansioso. Jesus nos conhece tanto, Jesus te conhece tanto, que você nem precisa falar. Ele olha para você e se você estiver ansioso, se você estiver ansiosa, ele sabe, ele identifica. Eu quero que você coloque a mão no peito e diga assim: a minha ansiedade é conhecida por Jesus. é conhecida por Jesus. O que eu sinto, O que eu sinto, o que eu passo, o que eu passo, o que eu sofro o que eu sofro e toda a minha dor e toda a minha dor é conhecida por Jesus. é conhecida por Jesus. Mesmo sem eu falar, Mesmo sem eu falar, ele consegue identificar ele consegue identificar o que está acontecendo comigo. o que está acontecendo comigo. Amém? Amém. Então veja, quando você está ansioso, está ansiosa, você não precisa falar para Jesus: eu estou ansioso. Ai, Jesus, hoje eu estou muito ansioso. Não, ele já sabe. Ele já sabe que você está ansioso, está ansiosa. Ele percebe, e aliás, vamos ser sinceros, identificar a ansiedade de uma pessoa não é algo tão difícil. Às vezes quem mora com você percebe. Os estudos dizem que até os animais que você tem na sua casa, eles percebem se você estiver ansioso. O cachorro percebe quando o dono está ansioso. O gato percebe quando o dono está ansioso. Existem estudos que dizem que até os pássaros, se você tiver pássaros na sua casa, os pássaros sentem a sua ansiedade. Aí você pensa, se um pássaro, se um cachorro, se um gato consegue sentir que você está ansioso, quem dirá Jesus? Ele sente, ele sabe, e você nem precisa falar. Porque no momento que a ansiedade bate, Jesus já recebe o sinal lá no céu de que a ansiedade chegou no seu coração. E assim como ele quis ajudar Marta, Jesus também hoje quer ajudar você a se livrar da ansiedade. Se você fica feliz ao saber disso, dá uma salva de palmas para ele. Padre, como é que Jesus quer me ajudar? Primeira coisa, através do conhecimento. O conhecimento liberta. Você pode repetir isso? O conhecimento liberta. Então, quando você tem ou adquire conhecimento sobre as coisas, você tem condição de se libertar daquilo que está te aprisionando. Então você precisa ter conhecimento sobre a ansiedade. Você precisa entender o mecanismo da ansiedade. E hoje nós vamos fazer isso tendo o Evangelho como base. Amém? Amém. A primeira coisa que você precisa ter conhecimento é que essa palavra que Jesus utilizou, merimnás, que significa ansiedade, essa palavra ela vem de uma raiz em grego que se diz merizo. E merizo em grego significa dividido. E aí você percebe que dentro da palavra ansiedade
existe uma outra palavra escondida, que é a palavra divisão. Por isso, dentro da teologia, aqui eu não estou falando de psicologia, de psiquiatria, aqui eu não estou falando de termos médicos, eu falo dentro da teologia. A ansiedade, ela é vista como a mente dividida. A pessoa ansiosa no mundo espiritual, ela está com um problema, não é no coração. Ela está com um problema, não é na alma. Ela está com um problema na mente. A ansiedade, ela ataca, primeiro, é a sua mente. Amém? Amém. E o que a ansiedade faz? Ela divide sua mente. Como assim, padre? Imagina um bolo completo, um bolo que ninguém nunca cortou, um bolo totalmente recém saído do forno. A ansiedade é como aquela faca que vem e parte o bolo no meio. Então, a ansiedade é a mente dividida. Como assim, padre, a ansiedade é a mente dividida? A pessoa ansiosa, ela fica sempre dividida entre o passado e o presente. Ou às vezes entre o presente e o futuro. Ou às vezes entre o passado, o presente e o futuro. É por isso que a pessoa que está ansiosa, ela não consegue concentrar. Ela não consegue rezar, ela não consegue dormir, ela não consegue se dedicar a nada, porque a mente dela está dividida. Ela está no hoje, mas ao mesmo tempo ela está no ontem, mas ao mesmo tempo ela está no amanhã. Essa pessoa ansiosa, se ela vai dirigir, ela não presta muita atenção no trânsito, ela tem mais facilidade de bater o carro. Inclusive, deixa eu te falar, muitos desses acidentes que acontecem, inclusive dentro de Montes Claros, a verdadeira causa não é falta de atenção, é ansiedade. A pessoa ansiosa monta na moto, a pessoa ansiosa entra dentro do carro, a mente dela está dividida, ela não consegue focar no que ela está fazendo. Quando vê, passou o sinal vermelho, quando vê, não parou na placa de pare, veio um carro, veio uma moto, veio uma bicicleta, veio uma pessoa, pá! Aí já é tarde. Então você precisa entender, a ansiedade divide a nossa mente. Diga isso. A ansiedade divide a nossa mente. E quanto mais dividida a sua mente fica, mais dispersa sua atenção, mais você fica enfraquecido, porque a ansiedade dividiu sua mente. Eu quero falar para você sobre a ansiedade, trazendo de volta à cena um autor que eu já tive a oportunidade de falar sobre ele em outras missas, não sei se você vai lembrar desse nome. Nós falamos sobre um monge chamado Evagrio Póntico. Quem lembra desse nome, diga amém. Amém. Olha, tem gente aqui com a memória boa, graças a Deus. Falamos sobre esse nome, eu lembro que eu ainda brinquei e falei, olha, é Evagrio, não é Wagner não. Falei, Dona Maria fica lá fazendo comida, fica lá lavando vasilha e ouvindo no radinho. Aí quando fala o nome Evagrio, ela fala lá, tá falando Wagner. Não é Wagner não, é Evagrio Póntico. Esse monge, pessoal, ele viveu há muito tempo atrás. Para você ter ideia, quando esse monge nasceu, tinha pouco mais de 300 anos que Jesus tinha passado na Terra. Então esse monge, ele nasceu no ano 345. Nós estamos em 2026. Olha o tempo que esse monge viveu. E eu vou mostrar para você a sabedoria que ele teve.
que às vezes parece maior do que a nossa, que estamos em 2026. Esse monge, ele começou a estudar sobre o mundo espiritual. Ele foi um dos principais mestres daquilo que hoje a gente chama de psicologia espiritual. E ele descobriu uma coisa, presta atenção agora. Agora o padre vai começar a soltar as pérolas que você precisa guardar. Esse monge Evagrio começou a estudar sobre o mundo espiritual e ele descobriu que o campo de batalha no mundo espiritual, o campo de batalha principal não é o que nós fazemos, não é o que nós sentimos, não é aquilo que talvez até você possa dizer, eu sinto que eu estou sofrendo ataque na minha oração. Eu sinto que eu estou sofrendo ataque físico. Eu sinto que eu estou sofrendo ataque nas minhas emoções. Eu sinto que eu estou sofrendo ataque para fazer o que eu não quero. Evagrio Pontico disse, olha, quando o inimigo quer te pegar, presta atenção nessa pérola. Quando o inimigo quiser te pegar, o primeiro lugar onde ele vai agir, sabe onde é? Na sua mente. Ele disse assim, o primeiro campo de batalha não são as ações, mas os pensamentos. Então você precisa tomar cuidado. Quando o inimigo quiser te destruir, antes de levar você a fazer coisas, antes de levar você a sentir coisas, ele vai levar você a pensar coisas. A sua mente é o primeiro e talvez o maior foco de ação do inimigo na sua vida. Você já parou para pensar nisso? Que tudo começa na sua mente? Você já parou para pensar nisso? Que não adianta você ficar pedindo a cura do corpo, proteção para o corpo, mas se a sua mente estiver desprotegida, é nela que o inimigo vai agir. Quem está entendendo, quem está conseguindo compreender, dá uma salva de palmas para Jesus. E aí esse autor, Evagrio, ele começou a estudar. Eu descobri que o nosso ponto mais fraco no mundo espiritual é a mente. Eu descobri que talvez o local que o inimigo mais quer nos atacar é na mente. Mas como é que o inimigo nos ataca? E ele chegou à seguinte conclusão: ele nos ataca colocando dentro de nós pensamentos malditos. Inclusive, até veio no meu coração, acredita, essa inspiração de estudar mais sobre esse autor e talvez até escrever um livro sobre isso. Ele criou a teoria dos pensamentos malditos. E ele disse o seguinte: esses pensamentos malditos são chamados de logismoi. São chamados de quê? Logismoi. Então ele disse, como é que o inimigo faz? Primeiro, ele não vem com um ferrão para te atacar. Ele não vem para te assombrar de noite. Ele vem e joga dentro da sua mente os logismoi, os pensamentos malditos. E aí, por causa desses pensamentos malditos, a sua vida fica estragada. Porque você não sabe como se livrar desses pensamentos malditos, muitas vezes você entra em depressão, muita gente até comete suicídio.
Aí você diz, mas padre, como é que acontece essa coisa dos pensamentos malditos? Como é que o inimigo faz? Como é que esses pensamentos malditos surgem na minha mente? Evagrio Pontico disse. Ele disse que eles surgem por fases. E aqui eu quero mostrar para você como é que começa. E ele diz que a ansiedade é um dos pensamentos malditos que o inimigo lança sobre você. Vamos lá. Ele disse que a primeira fase do logis moi, dos pensamentos malditos, surge um pensamento na sua cabeça. Um pensamento só. Olha o pensamento que surge na sua cabeça. Será que vai dar certo? Eu tenho uma cirurgia para fazer. Será que vai dar certo? Eu vou fazer o meu exame de habilitação. Será que vai dar certo? Eu tenho uma viagem para fazer. Será que vai dar certo? Eu tenho uma entrevista de emprego. Será que vai dar certo? Esse é o primeiro pensamento. Quando esse pensamento, será que vai dar certo, surge, isso ainda não é um pensamento maldito. É apenas um pensamento. Mas como é que se desenvolve os pensamentos malditos? E a ansiedade é um desses pensamentos malditos. Ela se desenvolve quando você começa a dialogar com esse pensamento. Exemplo, eu tenho um exame de habilitação para fazer amanhã. Aí vem o pensamento, será que vai dar certo? A segunda fase é eu começar a conversar com esse pensamento. E eu fico assim, pelas aulas que eu fiz, eu não sei. Tinha hora que eu deixava o carro apagar. Teve uma hora que eu passei num buraco, quase que eu mandei o carro no meio-fio. Perceba, eu estou conversando com esse pensamento que veio na minha mente. Eu tenho um exame para fazer. Será que vai dar certo? Aí eu penso. Esse exame que eu tenho para fazer, a minha irmã fez e ela voltou com um diagnóstico de câncer. Esse exame que eu tenho para fazer, a minha cunhada fez e depois que ela fez esse exame, a vida dela virou de pernas para o ar. Perceba, um único pensamento que você vai conversando com ele, vai dando atenção para ele, ele começa a se espalhar dentro da sua mente. Aí você chega na terceira fase. A terceira fase é quando você começa a achar que aquele pensamento é uma verdade. Aí você começa a pensar, vamos lá no caso do exame de habilitação. Pois é, eu tenho a prova para fazer amanhã, eu fiz várias aulas, mas eu deixei o carro desligar várias vezes, eu não consegui fazer baliza direito. A terceira fase é quando você começa, por causa de um pensamento, você começa a dizer, eu acho que não vai dar certo, não. Eu não sei. Não sei se eu vou conseguir. Perceba, é tudo dentro da sua mente. É você conversando com essas minhocas que Satanás põe na sua cabeça. E aí você entra na quarta fase. Mas se eu vou fazer o exame amanhã e não vai dar certo, como é que vai ser quando eu voltar para casa? O que eu vou falar para minha mãe? O que eu vou falar para minha esposa? O que eu vou falar para o meu marido? E o dinheiro que eu gastei com a autoescola, o dinheiro que eu gastei, vai ficar tudo perdido. Aí você já começa a imaginar, essa quarta fase é a fase da imaginação. Você já começa a imaginar um monte de coisa que vai acontecer, ou que pode acontecer,
Porque você pensou que não vai dar certo. Quando você começa a imaginar, é a fase da imaginação, aí você entra na quinta fase. Você já começa a sentir um monte de coisa estranha. Você já começa a sentir o coração acelerado, você já começa a sentir angústia, as mãos começam a suar, você começa a respirar, o fôlego fica curto, você começa a ficar inquieto, você não dorme direito, você não come direito. Perceba, um pensamento que você transformou em verdade e que você criou uma imaginação em cima dele, começou a causar sentimentos em você. Na hora que começa a causar sentimentos, aí o pensamento maldito já gerou em você o germe da ansiedade. A ansiedade é quando você já começou a pensar tanta coisa que o seu corpo começou, o seu coração, as suas emoções começaram a reagir. Quem está conseguindo entender, diga amém. Amém. E aí você começa a ficar, essa fase da ansiedade é a fase que as pessoas percebem. Não dorme direito, não come direito, ou come demais, fica nervoso, fica irritado, chora, fica tremendo. Às vezes tem pessoas que têm até crise de desmaio, fraqueza, tontura, crise de vômito. Por causa de quê? De um logismoi, de um pensamento maldito que foi semeado na sua mente. E depois disso vem a sexta e última fase. O seu corpo começa a reagir àquele pensamento maldito que virou uma ansiedade, e você começa a se comportar como se tudo aquilo fosse verdade. Perceba, eu não fiz o exame de habilitação ainda, é amanhã. Mas eu pensei tanta coisa, eu criei tanta minhoca na minha cabeça, que eu já começo a me comportar como alguém que não passou. Aí eu já chego lá nervoso, eu já chego lá chorando, eu já chego tremendo. Aqui eu lembro de Marcelo, posso falar a sua história, Marcelo? Momento revelação. Pessoal, Marcelo, quando foi tirar a carteira de habilitação, ele estava numa ansiedade tão grande, isso foi ele me contando. Ele falou para mim, padre, eu tremia tanto que o carro balançava. Foi ou não foi, Marcelo? Eu tremia tanto que o carro balançava. Perceba, a ansiedade, ela gera em você um pensamento, e por causa desse pensamento, o seu corpo começa a reagir. Porque o seu corpo não quer que aconteça o pior para você. Mas você foi colocando tanta minhoca na sua cabeça que aquilo começou a transbordar. E daí vem doença, daí vem gastrite, daí vem dor de cabeça, daí vem dor na nuca, dor nos ombros, dor nas costas. Daí vem, inclusive, pessoal, câncer. Tem muito câncer sendo causado por causa de ansiedade. Aí você me diz assim, padre, tá, eu entendi que o foco é a cabeça, a minha mente. Eu entendi que tudo começa na minha mente, mas como eu posso fazer para isso não acontecer? Como me livrar desses pensamentos malditos? Como me libertar da ansiedade? Aí eu vou te dar dicas, 3 dicas que não são minhas, são do autor Evagrio Pontico, tá bom? Primeiro passo, presta atenção agora. Chegamos no ponto mais alto da homilia. Primeiro passo, quando vierem esses pensamentos malditos, você precisa reconhecer esses pensamentos. Você precisa identificar esses pensamentos. Como assim? Na hora que sua cabeça começar a pensar demais, antes de tomar como uma verdade, você precisa pensar e dizer para você mesmo, isso é apenas um pensamento, isso não é verdade. Eu quero que você guarde isso na sua cabeça.
quando esses pensamentos vierem, você vai dizer assim: isso é apenas um pensamento, isso não é verdade. Diga. Isso é apenas um pensamento, isso não é verdade. Você tem que pôr na cabeça que aquele pensamento não é a realidade, é um pensamento. Segunda coisa, esse logismoi, esse pensamento maldito vai ficar colocando na sua cabeça: e se? E se der errado? E se o carro apagar? Ou pegando o caso do exame, na cirurgia que você tem que fazer. E se o médico errar? E se faltar oxigênio? E se a injeção, a anestesia não pegar? Evagrio Pontico diz: na hora que você começar a ter esses pensamentos e vier esse monte de e se, Evagrio Pontico diz: não dialogue com esses pensamentos. Não desenvolva esses pensamentos. Não deixe esses pensamentos tomar conta da sua cabeça. Então começou a vir um monte de e se der errado? E se meu pai souber? E se meu patrão pegar? E se eu não passar? E se meu marido? E se meu filho? E se a minha família? E se os meus amigos? Não pensa nisso. Não dialoga com esses pensamentos, não desenvolva isso, não fica pensando, tentando montar um quebra-cabeça, e isso vai atrapalhar você. É assim que o pensamento maldito, ele se espalha e divide sua mente. Então na hora que veio, você corta esse pensamento. Aí você diz: pronto, agora como é que eu vou cortar esse pensamento, padre? Terceira e última dica. Evagrio Pontico descobriu: a melhor maneira de cortar um pensamento maldito, sabe qual é? Voltar sua atenção para Deus. A cabeça começou a encher demais, faz o seguinte: desliga o celular, deixa o celular, desliga a televisão, deixa a televisão, desliga a internet, deixa a internet. Procura uma igreja, vai na capela, ajoelha, reza o terço, reza o rosário diante do Santíssimo. Eu garanto para você, a hora que você levantar, aquele pensamento vai ter saído da sua mente. Meu irmão, é batata a oração, focar em Deus é o remédio para vencer esses pensamentos malditos e a ansiedade. Aí você diz: mas focar em Deus como assim? Você rezar e você começar a pensar: Deus está comigo, Jesus não vai me deixar. Você lembrar do Salmo 23 que diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei. Você lembrar do Salmo 91 que diz: caia 1.000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Nem a flecha que voa à luz do dia, nem o mal que graça ao meio-dia, nem a peste que propaga nas trevas vão me atingir. Deus está comigo. Se Deus está comigo, eu vou ter medo de quê? Você está entendendo, meu irmão? Essa dica que eu estou te dando é a dica de ouro. Quando a cabeça encher, você só consegue esvaziar, não é com remédio. É no sacrário, é diante de Jesus, é bater seu joelho no chão, pegar seu terço, pegar seu rosário. Eu garanto para você, se você começar a rezar o rosário todos os dias, se esses pensamentos malditos não vão aos poucos indo embora e dando paz para o seu coração. Faz o teste. Vamos combinar entre nós uma coisa. Você que está muito ansioso, você que está muito ansiosa, eu te desafio a fazer um teste. Todos os dias, procura uma igreja e reza o rosário diante do Santíssimo. Vai para a capela, reza. Ou se você não puder ir numa igreja, joelha na sua casa. Pega a sua Bíblia, ajoelha diante da Bíblia, acende uma vela, ajoelha, reza o rosário. Pelo menos uma semana.
e depois você me conta o que aconteceu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.